Com a devida autorização de Sua Excelência o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, declara-se aberta a cerimónia de encerramento do curso de suporte básico de vida inserido no projeto socioeducativo Cidadania, Educação para os Riscos e Autoproteção. Para dar início à cerimónia, tem a palavra a Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira. Muito boa tarde a todos. Sua Excelência Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Marco de Canaveses, Jorge Vieira, Adjunto do Capitão do Porto do Douro, Capitão de Fragata, Rui Miguel Serrano da Paz, Comandante do Destacamento Territorial de Amarante, Capitão Alves, Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, Sérgio Barros, Comandante do Posto Territorial da GNR do Marco de Canaveses, Sargento Ajudante Rui Pinto, está algures por aí que eu já ouvi, está ali connosco, Chefe da Delegação do Instituto de Defesa Nacional do Porto, Coronel da Artilharia Marinho Pereira, Diretor da Delegação Regional do INEM Norte, António Gandra de Almeida, está aqui connosco também, Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, Sérgio Silva, Senhor Coordenador Municipal de Proteção Civil do Marco de Canaveses, Bruno Monteiro, Senhora Diretora do Centro de Formação da Associação de Escolas do Marco de Sinfãs e Baião, e nela cumprimento todos os senhores professores aqui presentes, caro enfermeiro do ACES do Baixo Tâmega, Baixo Tâmega, Filipe Alves, senhoras diretoras dos agrupamentos de escolas aqui presentes, e queria também nas senhoras diretoras cumprimentar todos os alunos que estão aqui connosco. Senhora e senhores presidentes de junta de freguesia, senhora e senhores deputados da Assembleia Municipal de Marco de Canaveses, senhores presidentes das Assembleias de Freguesia do Marco, daqui do Marco, do Conselho, senhores membros da Comissão Municipal de Proteção Civil, caros formadores, comunicação social, marcoenses. Antes de mais, eu queria saudar de forma calorosa e respeitosamente a presença do Sr. Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Gostaria naturalmente de lhe dar as boas-vindas ao Marco de Canaveses e expressar assim a nossa gratidão e apreço pela sua presença, uma altíssima autoridade da República Portuguesa, e dizer-lhe o quanto estamos satisfeitos por recebê-los na nossa casa, no nosso Conselho, e deixar-lhe uma palavra de reconhecido agradecimento por todo o trabalho que tem vindo a realizar, nomeadamente no sistema de apoio, aliás, no apoio ao sistema de proteção civil. Bem-aja pela sua permanente colaboração e cooperação para com os agentes da proteção civil. Excelentíssimo Sr. Ministro da Administração Interna, a sua presença demonstra também um inequívoco apoio aos municípios na criação de um sistema de proteção civil mais robusto, mais resiliente, capaz de fornecer segurança às populações. O Serviço Municipal de Proteção Civil define-se atualmente como um elo essencial entre a segurança e as populações e a forma de atuação dos diversos organismos e estruturas de apoio. Diria eu que os serviços municipais de proteção civil constituem-se hoje como um motor impulsionador da prevenção e cooperação entre todos os agentes da proteção civil e a população em geral. E fazemos-lo todos os dias, Sr. Ministro, seja com ações de sensibilização ou formação, como é hoje exemplo, com a população, com as escolas, com as juntas de freguesia através das suas unidades locais de proteção civil ou com as próprias estruturas de atendimento nas sedes da junta, ou com projetos como a Operação Censo Sénior, ou com projetos como Aldeias Seguras, ou até na identificação das faixas de combustível, ou até na ligação com os parcos, para podermos também fazer chegar a informação à população mais idosa no que diz respeito a matérias como queimas e queimadas, ou coisas aparentemente simples, mas não deixam de ser estratégias implementadas para contribuirmos todos para uma comunidade mais resiliente e mais bem preparada em matérias de proteção civil. E é também com estratégias preventivas como estas que, por exemplo, nos últimos 10 anos conseguimos reduzir em cerca de 73% a área ardida do município, comparando com os últimos 10 anos. E nos últimos quase 3 anos, a propósito da pandemia, habituámos-nos a ouvir quase todos os dias que todos somos agentes de saúde pública. Mas não é menos verdade, Sr. Ministro, que também todos e cada um de nós é o primeiro agente do sistema de proteção civil, no sentido de prevenirmos riscos, evitarmos perigos causadores de acidentes graves ou catástrofes e prestar socorro ao próximo em alguma situação de emergência ou conjuntura de crise.
Por isso é que a formação e a informação e sensibilização públicas são tão necessárias e tão eficazes quanto mais cedo atuarmos. E é com este foco que o Serviço Municipal de Proteção Civil do Mar de Canaveses tem desenvolvido uma intensa e contínua atividade de sensibilização pública, predominantemente em colaboração com os agrupamentos de escolas, as escolas profissionais e as juntas de freguesia, sempre em estreita cooperação com as demais instituições e agentes da proteção civil. Destaco a este propósito o projeto Cidadania e Educação para os Riscos e Autoproteção, um projeto que tem em vista levar o conhecimento sobre redução de riscos de desastres a todos os alunos em formação nos nossos estabelecimentos de ensino, de modo a aprofundar e expandir essa cultura de segurança. Contamos para a execução deste projeto nas escolas com o contributo de diversos agentes de proteção civil que partilham dos mesmos propósitos e são nossos parceiros, nomeadamente os bombeiros, a GNR, a Polícia Municipal e a Unidade de Saúde Pública. Entendemos que segurança na escola começa com a tomada de consciência do papel de todos os elementos que integram a comunidade educativa: professores, auxiliares, alunos, pais e encarregados de educação. Todos devem estar cientes que deles depende garantir a melhor operacionalização das medidas de autoproteção constantes no plano de prevenção e emergência de cada estabelecimento de ensino. O conhecimento, a formação como esta que nos junta aqui nesta tarde, a propósito da entrega dos certificados dos cursos de suporte básico de vida, muda o comportamento. E este é o responsável pela mudança de paradigma. Os riscos e os perigos individuais e coletivos surgem maioritariamente com a imprevidência no comportamento e na ação humana e quase sempre decorrem do desconhecimento de que se revestem. A informação e a formação são condições fundamentais do conhecimento e da prevenção com que nos tornamos conscientes para sermos os primeiros a garantir a nossa proteção individual, de modo também a prevenir acidentes e evitar catástrofes. Para terminar, uma palavra mais do que merecida de agradecimento aos colaboradores do Serviço Municipal de Proteção Civil, pela forma dedicada, avisada e responsável com que desempenham as exigentes funções inerentes ao dia-a-dia e de acompanhamento permanente das situações, mesmo antes delas sequer existirem, e atenderem à fase de prevenção e mitigação dos riscos, em vez de apenas e só atuar numa fase de emergência ou socorro. Naturalmente que esta é uma missão que só é possível com os nossos parceiros, a quem agradeço por estarem sempre disponíveis e cooperantes para com o município. Um bem-ajam para estes nossos parceiros. Excelentíssimo Sr. Ministro, não posso terminar o meu discurso sem renovar a nossa gratidão por estar connosco neste momento, pela sua presença e, sobretudo, pela sua partilha com estes jovens e pessoal docente e não docente, porque releva também a importância do seu papel. Muito obrigada. Obrigada a todos pela vossa presença e um bem-aja para todos. Obrigada. Segue-se a apresentação de um vídeo alusivo ao projeto Cidadania e Educação para os Riscos e Autoproteção.
Tem a palavra o Coordenador Municipal da Proteção Civil, Bruno Monteiro. Começo naturalmente por cumprimentar todos os presentes nesta iniciativa, em particular Sua Excelência, Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. José Luís Carneiro, Sra. Presidente da Câmara Municipal, Dra. Cristina Vieira, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Jorge Vieira, Srs. Vereadores, Sra. Secretária da Assembleia Municipal, Srs. Presidentes de Junta, Sra. Representante da Capitania do Porto do Douro, Sr. Comandante Subregional da Proteção Civil do Tâmega e Sousa, Sr. Chefe da Delegação do IDN Porto, Sr. Diretor Regional do Norte do INEM, Sra. Diretora do CFAI Marco Sinfães, Srs. Diretores dos agrupamentos de escola aqui presentes, demais autoridades militares, políticas, da área da educação e do socorro aqui presentes. Digníssimo Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. José Luís Carneiro, as minhas primeiras palavras são naturalmente para agradecer a sua honrosa presença e apoio inquestionável e incansável no reforço do nosso sistema de proteção civil. Um bem-aja pela vontade e empenho no processo demonstrativo e exemplificativo de que a proteção civil não é uma despesa, mas sim um investimento. Todos estamos conscientes da importância do patamar local na criação de comunidades mais resilientes, mais capazes, mais robustas para responder às emergências e eventos variados e que, tal como é sabido, e a título de exemplo, em 90% dos casos começam e terminam numa escala local. E é neste patamar, o patamar da prevenção em matéria de proteção civil, junto de todos os cidadãos, cuja ação efetiva retirará o impacto posterior na necessidade da resposta. Podemos facilmente afirmar que por cada euro investido na prevenção e sensibilização, o mesmo multiplicar-se-á em muitos outros poupados no futuro. E permitam-me aqui realçar o empenho pessoal do Sr. Ministro na prevenção, na área da prevenção, nesta que é, quanto a mim, uma aposta no caminho certo. Nesse sentido, no da prevenção, o Marco de Canaveses dispõe do projeto Cidadania, Educação para os Riscos e Autoproteção, um programa que é desenvolvido de raiz aqui em Marco de Canaveses pelo Serviço Municipal desde 2018. O projeto constitui um instrumento de informação e formação em matérias fundamentais para os cidadãos, desde as primeiras aprendizagens, acompanhando também aqueles que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. A sua formulação resulta do compromisso operacional com toda a comunidade, visando a prevenção de riscos, redução de vulnerabilidades e reforço da resiliência nas populações perante situações e contextos adversos. No fundo, dotámo-los de capacitação efetiva através do conhecimento. Este projeto é, por isso, um instrumento de formação e sensibilização pública e conta com a colaboração dos agentes de proteção civil, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, Polícia Marítima, Polícia Municipal, Unidade de Saúde Pública, o ACES Tâmega 1
e está igualmente protocolado com o Instituto de Defesa Nacional, o IDN, tendo obtido a concessão do apoio institucional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, em abril de 2022. Dele decorrem diversas iniciativas socioformativas para toda a comunidade escolar, no foro da segurança, riscos, paz, cooperação, ambiente e autoproteção, nos estabelecimentos de ensino, desde o pré-escolar ao secundário. Dentro de todas as ações que atualmente desenvolvemos, queremos hoje enaltecer a formação para alunos, docentes e não docentes, em suporte básico de vida, desenvolvida em colaboração com a ACES Baixo Tâmega, com a participação dos bombeiros voluntários do Marco de Canaveses, e porque é justo destacar o papel do Sr. enfermeiro Filipe Alves, a quem agradeço pessoalmente pelo empenho que deu a este projeto. Um formador extremamente competente, empenhado e motivado. Reconhecemos todos que o tempo entre o estabelecimento da paragem ou de uma paragem cardiorrespiratória e o início do suporte básico de vida é fundamental. Encurtar este intervalo de tempo é a melhor forma de aumentar a probabilidade de sobrevivência de uma vítima. Neste sentido, o Serviço Municipal de Proteção Civil do Marco de Canaveses pretende contribuir para a construção de programas locais de educação sobre o suporte básico de vida para as escolas do concelho, bem como a criação de estratégias para aumentar a capacidade de ação dos alunos, a sua consciência social e cívica. Nesta e outras ações de formação, com vista ao impulso e incentivo à participação da comunidade, está já implementado um concurso de projetos educativos em proteção civil, designado por a prevenção e a segurança presentes em cada cidadão, destinado a crianças da educação pré-escolar e a jovens alunos de todos os diversos níveis de ensino dos agrupamentos de escolas, escolas profissionais do Concelho de Marco de Canaveses. É nosso propósito, já no próximo ano letivo, adotar a implementação nas escolas daquilo que será a bandeira da proteção civil, que esperamos, ou esperemos, seja hasteada nos estabelecimentos escolares aderentes ao projeto como forma de motivação e reconhecimento pelo seu trabalho nesta área da proteção civil. Cumprindo, de igual modo, com o desígnio de chegar a todos, sem exceções, assumimos hoje o compromisso de levar o projeto a outros estabelecimentos de risco tipificado, tais como as estruturas residenciais para pessoas idosas, fomentando, através da proteção civil, uma cultura de partilha intergeracional. Não menos importante é referir-vos que o alcance deste projeto é, até ao momento, de mais de 15 mil cidadãos. Por fim, importa realçar que este trabalho é um processo ininterrupto, cujo projeto, tal qual um puzzle, se vai construindo e que permite agregar, capacitar no que concerne ao público, à escala territorial e ao risco associado. No fundo, acompanharemos o risco quanto à sua origem e impacto a que todos estamos e estaremos expostos. Termino agradecendo a todos os parceiros deste projeto, sem excetuar ninguém, ao meu Serviço Municipal de Proteção Civil e, em particular, ao Dr. Emanuel Queiroz, a quem pedia uma salva de palmas. Termino por agradecer a todos vós, que sois agora agentes de proteção civil. Muito, muito obrigado a todos. Segue-se a entrega dos certificados do curso de suporte básico de vida aos alunos do 6º e 9º anos. Para entregar os certificados, chama-se Filipe Alves, enfermeiro do ACES Tâmega 1 Baixo Tâmega, o comandante do destacamento territorial de Amarante, Capitão Alves, o adjunto do capitão do Porto de Douro, capitão de fragata Rui Miguel Serrano da Paz. Iniciamos pela turma do 6º 1. Chama-se Ana Maria Vieira, Beatriz Oliveira Andrade, David Rafael Rocha, Diana Isabel Souza, Gonçalo Braga Souza, Gonçalo Miguel Pinto,
Iris Batista Moraes, Lara Beatriz Pereira, Lara Filipa Ferreira, Leonor Alexandra Moreira, Lia Gabriela Silva, Lourenço Guedes Fonseca, Luísa Azevedo Carneiro, Mafalda Silva Souza, Maria Helena Aguiar, Mateus David Aguiar, Pedro Gonçalo, Telma Cardoso Coelho, Tomás Ferreira Marques. Agora peço ao 6º 1 para descer e chama-se agora o 6º 2. Alice Bianca Pinto, Irina, Bruno Rafael Vieira, Catarina Brás Souza, Fábio Cristiano Pereira, Gabriel Moreira Novaes, Gonçalo Ernesto Silva, Inês Rafaela Cunha, Jéssica Pinto Gonçalves, Joana Filipe Oliveira, Leonor Caetano Bragança, Martim Renato Queiroz, Melanie Souza Caetano e Natasha Vieira Magalhães. Pede-se ao 6º 2 para descer. Chama-se agora o 6º 3. Olha. Ana Rita Soares, Bruna Filipa Reis, Eliana Margarida Moreira, Fábio Martinho Souza,
Hugo Miguel Carneiro, Inês Branco Pinto, Irene Beatriz Pereira, João Miguel Rocha, Lara Vieira Pereira, Pedro Daniel Couto, Soraya Beatriz Teixeira, Vasco Gabriel Pereira, Manuela Soares Firmino, Jesus Aquino. Pede-se ao 6º que deixa. Chama-se agora o 9A. Andreia da Rocha Moreira, Artur Roberto, Catarina Isabel Magalhães, Irina Ferreira, Guilherme Miguel Vieira, Henrique Sousa Bessa, Inês Couto da Silva, Lara Matilde Fernandes, Leonardo Pinto Monteiro, Leonor Silva Moreira, Manuel Cardoso, Margarida Maria Queiroz, Matilde Moreira, Matilde Magalhães, Rodrigo Major, Rodrigo Pinto, Ronaldo Aguiar, Ruben Soares, Sofia Ferreira, Tomás dos Reis, Tomás Nogueira, Vasco Mendes e Vítor Teixeira. Chama-se agora o 9B. Em silêncio, por favor. Afonso Correia, Afonso da Mota, Ana Beatriz Teixeira,
Ana Mafalda Magalhães, André Pinto, Beatriz Baldaia, Bernardo Ferraz, Dário Rodrigo Vieira, Diniz António de Matos, Eduardo Vieira, Francisco Antunes, Guilherme Queiroz, Henrique Almeida, Hugo Manuel Ribeiro, Inês Maria Ribeiro, Leonor Azevedo Correia, Mafalda Lopes Pinto, Maria Leonor Pereira, Maria Leonor Moreira, Soraya de Almeida, Tiago Pinto e Vítor Ribeiro. Chama-se em silêncio o nono D, Ana Matilde Teixeira, Diana Rodrigues, Diogo Monteiro, Francisca Amarante, Francisco Neves, Gonçalo Almeida, Henrique Almeida, Luana Ribeiro, Madalena Marques, Manuel Maria Passos, Margarida Soares, Maria Inês Queiroz, Maria Leonor Couto, Mariana Magalhães, Mariana Santana, Marta de Souza, Miguel Monteiro, Pedro Monteiro, Rodrigo Moreira, Sara Barros, Silvana da Silva, Tomás Pinto e Tomé Teixeira. Tem a palavra a diretora do Centro de Formação da Associação de Escolas Marco Sinfães, Elsa Correia. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. José Luís Carneiro, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, Dra. Cristina Vieira, Excelentíssimas Senhoras Diretoras e Senhores Diretores das Escolas e Agrupamentos de Marco de Canaveses, Senhoras e Senhores, alunos e alunas. Antes de iniciar a minha intervenção, permita-me, Sr. Ministro, que lhe manifeste a imensa satisfação que sinto pela sua presença em Marco de Canaveses, particularmente numa cerimónia na qual terei a oportunidade de lhe apresentar, muito resumidamente, a bem-sucedida parceria da instituição na qual estou atualmente a trabalhar com uma das áreas que o Sr. Ministro tutela.
Estão aqui algumas das turmas de 9º ano da Escola Secundária de Marco de Canaveses. Não estão todas, bem gostariam, mas toda a gente gostaria de estar com o ministro que é da região, que volta com toda esta simplicidade e que tanto há carinha permanentemente. Eu gostaria só de referir 4 alunos e alunas, o João Diniz, a Teresa, o João Pedro e a Maria Leonor, que são alunas e alunas do 9º E da Escola Secundária de Marco Canaveses, que quiseram um dia destes partilhar comigo um projeto que estão a desenvolver na área da proteção civil, sob coordenação da professora deles de Geografia, a professora Susana Cerqueira, no âmbito de uma oficina de formação que concluíram há muito pouco tempo no CFAI Marco Sinfãs e que, aliás, os professores vão daqui a pouco receber os certificados e que está incluída na parceria que o CFAI Marco Sinfãs tem com os Serviços de Proteção Civil de Marco de Canaveses. Estes alunos, há pouco tempo, não sabiam muito bem o que era a proteção civil, quais os seus objetivos e domínios de atuação. Agora já sabem, reconhecem a sua importância e, tal como os seus colegas, estão a desenvolver este projeto que referi e que querem transmitir aos seus colegas, aos meninos e meninas mais novos do que eles. Pergunto-me eu, será que a maioria das crianças e jovens em idade escolar de Marco de Canaveses sabem exatamente o que é proteção civil e conhecem a sua importância? Em suporte básico de vida parece que estamos descansados. Na proteção civil em geral, eu não sei a resposta. Dir-me-ão os senhores e as senhoras aqui presentes que, caso a resposta seja não, esse desconhecimento é preocupante, atendendo a que estamos a falar de serviços que, de uma forma muito simplista, previnem riscos graves e socorrem as populações em situações de catástrofe, e não só, e que todos nós, independentemente da nossa idade, deveríamos conhecer. Agora, se me permitem, pergunto eu, qual será a percentagem de pessoas presentes aqui nesta sala que sabe exatamente o que é um centro de formação da Associação de Escolas, vulgarmente conhecido pelo acrónimo CFAI, e que eu estou aqui a representar? Eu atrever-me a dizer uns 7, 8%. Se me permitem outra vez, agora sou eu, gostaria muito que essa percentagem fosse bastante superior, atendendo às funções que os CFAI desempenham. Muito resumidamente também, estes centros têm a seu cargo a atualização científica e pedagógica dos docentes das suas escolas associadas, que são todas as dos conselhos que os integram, neste caso Marco Canaveses e Sinfãs, com vista à melhoria da oferta educativa e como finalidade a excelência dos serviços de educação. Portanto, estamos a falar da formação contínua dos professores e professoras, educadores e educadoras, dos vossos filhos e filhas, netos e netas, sobrinhos e sobrinhas, enfim, todas as crianças, rapazes e raparigas das nossas comunidades e do nosso país. São os rapazes e raparigas que daqui a 10 ou 15 anos vão integrar as equipas de proteção civil, de bombeiros, das autoridades nas diversas áreas, que serão professores e professoras, artistas, médicos e médicas, empresários e empresárias, autarcas, ministros e ministras e que conduzirão o destino deste país e do mundo. Estes são os rapazes e raparigas que terão empregos que ainda não existem, ou se existem, serão desempenhados de outra forma, que terão de resolver problemas que nunca foram colocados antes e que terão de utilizar o melhor da sua inteligência para retirar o melhor da inteligência artificial e de mitigar os seus malefícios, a bem da humanidade. Não é coisa pouca. Felizmente a escola está cá para os preparar. O que distingue o desenvolvimento do atraso é a educação. Os discursos de ódio e os movimentos radicais antidemocráticos, por exemplo, só vingam na vulnerabilidade da ignorância. O nosso sistema educativo está muito bem equipado, a nível de edifício legal, de lideranças de topo, diretores e diretoras de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, de docentes e não docentes, para dar resposta a este grande desafio da educação para todos, primeiro grande objetivo mundial da Unesco. Uma educação de base humanista, assente na pessoa e na dignidade humana, que pretende formar cidadãs e cidadãos autónomos, ativos e responsáveis,
que assumam os princípios da equidade e da inclusão como absolutamente inegociáveis. Entre muitas outras coisas, existe nas escolas portuguesas uma componente curricular chamada Cidadania e Desenvolvimento. Esta componente de Cidadania e Desenvolvimento tem 18 domínios e um deles é precisamente risco, educação para o risco. Foi neste âmbito que o COFAI Marcos Sinfãs, dando seguimento a uma parceria já existente há cerca de 2 anos com os Serviços Municipais de Proteção Civil de Marco Canaveses, criou a Oficina de Formação, Educação para o Risco e Cidadania, isto é designação abreviada, de 50 horas e integrou no seu plano de formação para 21-23, que é o Plano Integrado de Recuperação das Aprendizagens 21-23 Escola Mais, sob o lema Ninguém Fica para Trás, com a aprovação dos 9 diretores e diretoras do Conselho de Diretores do COFAI Marcos Sinfãs, que naturalmente ratifica tudo o que é proposto por mim, porque é de facto o órgão de orientação estratégica do COFAI. Os formadores e formadoras desta oficina, que estão hoje aqui presentes, são especialistas em currículo, Dr. Fernando Diogo e Dra. Inês Teixeira, docentes da Escola Superior de Educação do Porto, precisamente porque a função do COFAI é ir atrás dos melhores para formar os seus docentes. Do Dr. Tiago Magalhães, na área de Educação para o Risco, um marcoense que regressa à casa, e também como formador convidado o Dr. Emanuel, técnico superior dos Serviços Municipais da Proteção Civil de Marco Canaveses, que foi a pessoa que há 2 anos atrás deu o primeiro passo para o estabelecimento desta parceria e que nos contagia diariamente com a sua paixão e entusiasmo pela matéria. Os formandos e as formandas desta oficina, no âmbito da formação que tiveram, estão a desenvolver com os seus alunos e alunas projetos na comunidade local que levem a proteção civil a todos e a todas. Em simultâneo, proporcionamos também um curso em suporte básico de vida a docentes, com o enfermeiro Filipe Paulos, que já conheceram, um profissional de alto gabarito, que o COFAI Marcos Sinfãs muito se orgulha de ter na sua bolsa de formadores. O COFAI Marcos Sinfãs tem mais formação na área da educação para a cidadania, para docentes e não docentes, por exemplo, direitos humanos e igualdade de género, e várias parcerias a nível local, regional e nacional. Retomando as preocupações iniciais que referi a propósito do desconhecimento que cada um de nós tem sobre a área de trabalho dos outros, e com base em estudos académicos realizados na matéria e também nas conclusões que retiro de uma já vasta experiência profissional, a educação, a escola, precisa da comunidade, das famílias e do conhecimento dos seus parceiros para trabalhar, nomeadamente na área da educação para a cidadania. Conseguiremos, assim, acrescentar conhecimento, contexto e significado às aprendizagens a realizar pelos nossos alunos e alunas. Seremos, assim, uma instituição que aprende. A comunidade e as suas diversas instituições precisam da escola e dos conhecimentos especializados dos seus profissionais para conferir intencionalidade pedagógica às atividades e aprendizagens indispensáveis ao seu desenvolvimento, numa perspectiva de comunicação intergeracional, de capacitação comunitária e de planeamento inteligente e sustentável. Espero ter conseguido, neste curto espaço de tempo, partilhar com todos e com todas aqui presentes as razões pelas quais, numa cerimónia presidida pelo Sr. Ministro da Administração Interna, estão presentes professoras e professores, uma dessas professoras aqui no palco, no papel de diretora de um centro de formação da Associação de Escolas, e com muito orgulho. Este é o nosso compromisso com a educação, com a nossa comunidade e com o nosso país. Muito obrigada. Segue-se a entrega dos certificados da ação de formação para docentes. Para entregar os certificados, chama-se o chefe da delegação do Instituto de Defesa Nacional do Porto, Coronel de Artilharia Marinho Pereira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Marco Canaveses, Sérgio Silva, o técnico superior da Proteção Civil de Marco Canaveses, Emanuel Queiroz. Chama-se Ana Cristina Cunha, Emília Rosa Samuco
Jacinta Rodrigues, José Manuel Teixeira de Souza, Maria Gorete Pinheiro, Maria Helena Moreira e Sílvia Andreia Monteiro. Chama-se José Carlos Pereira, José Manuel Teixeira, Maria Teresa Guedes de Souza. Tem a palavra a Sua Excelência, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria saudar de uma forma muito especial as jovens e os jovens que aqui se encontram e desejar-lhes as maiores felicidades para as suas vidas, para os seus projetos de vida. Gostava de cumprimentar a senhora Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, a quem quero agradecer o convite tão honroso que me fez para aqui estar convosco e dizer que é com alegria que aqui estou, porquanto nos poucos minutos em que aqui estive já pude viver muitas memórias que me ligam a esta terra, ao Marco de Canaveses, porque foi aqui que fiz o meu ensino secundário, o 10º, o 11º e o 12º ano de escolaridade, numa altura em que apenas tinha oferta educativa até ao 9º ano de escolaridade no meu concelho, que é aqui vizinho de Baião. Portanto, queria dizer-lhe que é um gosto e também uma honra aqui estar nestas funções perante esta comunidade educativa do Marco de Canaveses, que é talvez um dos mais importantes suportes da esperança no futuro. Quero também cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, a quem saúdo e agradeço o seu serviço cívico nestas funções
de representação institucional, o Dr. Jorge Vieira, a quem também desejo as maiores felicidades no desempenho das funções naquilo que é o mais democrático órgão autárquico, que é a Assembleia Municipal, porque é aí que se expressa de uma forma tão plural a diversidade política e também partidária no quadro municipal. Quero cumprimentar de uma forma muito especial a professora Elsa Correia, não apenas pelo trabalho que ela desenvolve neste centro de formação e de capacitação daquelas e daqueles que têm responsabilidades sociais acrescidas e que são merecedores da nossa maior estima e consideração, que são as professoras e os professores que preparam os dias e as sociedades do amanhã e por isso têm em si investida esta tão grande responsabilidade coletiva. E à professora Elsa Correia agradeço o convite tão generoso que me fez e julgo que posso dizê-lo, a amizade que me dedica desde que foi a minha professora no ensino secundário, no 10º ano de escolaridade. Muito obrigado. Queria cumprimentar o adjunto do capitão do Porto do Douro, o capitão de fragata Rui Miguel Serrano da Paz, a quem também agradeço a cooperação que é estabelecida com as forças e com os serviços de proteção civil que tutelo, numa demonstração plena da boa cooperação entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Defesa Nacional. Quero, por isso, também saudar e cumprimentar o Sr. Diretor na região do Instituto de Defesa Nacional, o Sr. Comandante do Destacamento Territorial de Amarante da Guarda Nacional Republicana, o Sr. Capitão Alves, a quem saúdo e agradeço o trabalho que tem vindo a desenvolver, o Sr. Comandante Subregional de Emergência e de Proteção Civil do Tâmega e Sousa Sérgio Barros, o Sr. Comandante do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana do Marco de Canaveses, o Sargento Ajudante Rui Pinto, o chefe da delegação do Instituto de Defesa Nacional, que já referenciei, a quem agradeço, com quem têm vindo a ser estabelecidos projetos e partilha de responsabilidades na preparação de uma cidadania mais comprometida com a defesa nacional, o senhor responsável, o diretor da delegação regional do Instituto Nacional de Emergência Médica, António Gandra de Almeida, a quem também cumprimento de forma especial, porque tem estado envolvido em várias missões de projeção das forças de segurança e de proteção civil para apoio humanitário e de solidariedade internacionais, como ocorreu há dias na projeção para a Turquia e também na projeção de uma força para o combate aos incêndios no Chile. Com ele pude estar em vários momentos e queria saudá-lo de forma especial. Tínhamos, aliás, também estado em Moçambique, na altura eu como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e ele também como responsável do Instituto Nacional de Emergência Médica, no apoio aos portugueses que se viram afetados pelo furacão Irma, num momento muito crítico das suas vidas. Senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses, Sérgio Silva, permitam-me ainda uma saudação muito especial ao Sr. Deputado da Assembleia da República, que aqui se encontra e que integra a primeira Comissão à Assembleia da República, que é aqui nosso conterrâneo de Penafiel, a quem também saúdo e agradeço pela sua presença, o Sr. Coordenador Municipal da Proteção Civil, o caro enfermeiro do ACES Tâmega, do Baixo Tâmega, Filipe Alves, senhores diretores dos agrupamentos de escolas, e por isso cumprimento todos os professores e professoras que aqui se encontram e que também receberam a prova e o documento que certificou as suas competências, deputados municipais e deputadas municipais, autarcas de freguesia, membros da Comissão Municipal de Proteção Civil, caros formadores, formandos, comunicação social, vários amigos da comunicação social regional que aqui estão, quero saudá-los. Permitam-me que vos diga que esta é talvez uma das iniciativas no âmbito da proteção civil que mais contribui para prosseguirmos aquilo que é hoje no país um dos principais objetivos nacionais no que diz respeito à proteção civil. Tem que ver com o desenvolvimento de iniciativas que têm em vista capacitar os cidadãos e, muito particularmente, preparar aqueles que estão em idade mais jovem
para uma cidadania mais esclarecida, mais exigente e mais preparada para riscos e desafios que se colocam no presente, mas que se vão colocar muito particularmente no futuro. E essa estratégia faz parte de uma estratégia nacional de proteção civil preventiva. E essa estratégia nacional de proteção civil preventiva integra-se também com a estratégia nacional para uma cidadania mais qualificada no âmbito do universo escolar e da comunidade educativa. E a razão para estarmos aqui é que estamos a realizar por todo o país o acompanhamento, a visita e a observação de boas práticas no que respeita à proteção civil. E esta é uma das boas práticas da proteção civil nacional. Foi possível ter conhecimento desta iniciativa em Coimbra, numa iniciativa em que estava a senhora Presidente da Câmara Municipal e também o senhor responsável da Proteção Civil, na discussão sobre a Estratégia Integrada de Segurança Urbana. E aí me foi possível saber da experiência que aqui vinha sendo desenvolvida desde 2018, tendo em vista capacitar as crianças, adolescentes e jovens para uma cidadania mais qualificada na preparação para a prevenção dos riscos e para a prevenção de fenómenos naturais que constituem ameaças à vida das pessoas, mas também ao património cultural e ao património ambiental, à própria biodiversidade. E quando tive conhecimento dessa experiência, dei conta de que gostaria de participar numa dessas iniciativas para valorizar esta iniciativa em termos nacionais, na medida em que ela constitui uma boa prática que deve ser replicada nos municípios de todo o país. Na medida em que ela, estando integrada nessa dimensão nacional de uma estratégia nacional de proteção civil preventiva, ela integra aquela que deve ser a primeira prioridade dessa estratégia, que é a da capacitação das pessoas, na medida em que cada cidadã e cada cidadão são uma parte ativa do Sistema Nacional de Proteção Civil. Sabem todos que nós vivemos riscos muito elevados, pela experiência que vamos tendo e pela observação que podem fazer da vida internacional. Eu determinaria aqui naquele que é um dos riscos que movimenta mais as comunidades locais, muito particularmente nos períodos da primavera e do verão. Quando cheguei a estas funções, transmitiram-me que havia 3 indicadores de risco grave no que respeita aos incêndios florestais. O primeiro desses indicadores é o indicador que nos diz que temperaturas acima de 30 graus são um elemento forte de risco de incêndio. Ventos acima de 30 km e umidades abaixo de 30%. Ora, em 2022, o que é que o país conheceu? Conheceu temperaturas de 47 graus, conheceu ventos superiores a 60 km e conheceu umidades abaixo de 10%. Houve mesmo zonas do país onde estava abaixo de 1%. Significa que os riscos de incêndio cresceram exponencialmente e com eles o perigo para a vida das pessoas e para a manutenção e a conservação do seu património. Mas se olharmos para o conjunto da União Europeia, em 2022 houve mais 60% dos incêndios e mais 69% da área ardida. E os países do norte da Europa, que outrora olhavam para o sul da Europa, para os países do Mediterrâneo, como sendo os países que tinham uma geografia propensa aos incêndios florestais, esses mesmos países, agora, em 2022, tiveram pela primeira vez e já com muita expressão a experiência dos incêndios florestais já em grande escala. E por isso, Portugal reuniu-se com
os outros países europeus. Em setembro, ainda na fase em que decorriam os incêndios florestais em Portugal, e dissemos querer participar em 3 níveis de resposta da União Europeia. Por um lado, no reforço dos meios financeiros para termos disponíveis mais cedo o reforço dos meios que estavam previstos para 2027, 28 e 29, portanto, reforçando os meios, nomeadamente de combate aos incêndios, os meios aéreos, mas também o reforço dos meios terrestres e dos meios humanos. A segunda prioridade, a necessidade de antecipar o tempo de disponibilização desses meios, porque já estamos a correr atrás do prejuízo, porque nós estamos apenas a ganhar tempo, porque os desafios das alterações climáticas são de tal ordem estruturais que exigem uma preparação dos territórios, uma preparação das comunidades muito exigente, muito célere, com meios cada vez mais sofisticados. E por isso a necessidade de antecipar esses meios. E em terceiro lugar, a importância e a necessidade de pré-posicionar estes meios. E qual a importância do pré-posicionamento dos meios? O que nos dizem os dados do combate aos incêndios em 2022 é que o nosso Sistema Nacional de Proteção Civil conseguiu, em 90% dos casos, debelar os incêndios, vencer os incêndios até aos 90 minutos. Mas houve 10% dos incêndios que ultrapassaram os 90 minutos e que se transformaram em grandes incêndios. Foi o caso do incêndio da Serra da Estrela, o caso do incêndio de Mursa ou o caso do incêndio de Ourém, mas houve outros. Ora então, significa que o pré-posicionamento de meios é muito importante, muito relevante para uma primeira resposta mais forte, mais musculada, para atuar de forma célere e evitando que aqueles que são esses 10% que se transformam em grandes incêndios possam ser debelados enquanto ainda têm domínio até aos 90 minutos. Tanto mais que, em 83% dos casos e do território, os incêndios ardem até 1 hectare de área, o que significa que há um nível de eficácia elevado, mas necessita de ser aperfeiçoado, necessita de ser melhorado. Este é, portanto, um esforço que tem a ver com o combate, mas sabemos bem que antes do combate há a preparação para esse combate aos incêndios florestais. E é na preparação também que estamos agora, nesta fase. Neste momento está a Guarda Nacional Republicana, por todo o país, em articulação com a Defesa Nacional, num trabalho de fiscalização daquilo que são áreas de risco de incêndio florestal e que carecem das limpezas que devem ser feitas nesta altura do ano, em articulação com as autarquias e com as câmaras municipais ou também com as juntas de freguesia. A sensibilização das famílias, dos vossos pais, dos vossos avós, dos vossos vizinhos, para a importância da limpeza de faixas de segurança em torno das habitações é mesmo uma condição essencial para a proteção de pessoas, para a proteção dos seus bens, para a salvaguarda do seu património. É, portanto, um dever que é um dever de todos. É um dever do Estado, mas é também um dever dos cidadãos, dos proprietários, na medida em que, como é evidente, nem o Estado pode, nem deve, nem deveria chegar a todo lado, porque há responsabilidades que são dos cidadãos, são dos proprietários, são das instituições, e é então em cooperação, cidadãos com o Estado, que temos que procurar fazer face a este grande e complexo desafio. E há depois aquela prevenção de natureza mais estrutural. E dentro da prevenção mais estrutural está o trabalho que está a ser desenvolvido, nomeadamente pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério do Ambiente e pelo Ministério da Coesão Territorial. No âmbito do Ministério da Agricultura, há um conjunto de incentivos que têm vindo a ser também explicitados às comunidades em todo o país, aos quais os agricultores ou os pequenos proprietários podem recorrer para efeitos de valorização da atividade agrícola, articulada com outras atividades económicas, em também cooperação com o Ministério do Ambiente, que tem a tutela das florestas. E aqui há programas muito interessantes que devem ser conhecidos, nomeadamente as chamadas áreas integradas de gestão da paisagem, que são áreas onde se procura desenvolver atividade agroalimentar em complementaridade com a valorização da floresta, porque sabemos bem
que para termos uma floresta cuidada é muito importante que ela também tenha um uso social, tenha um uso ambiental, mas tenha também um uso económico, para que proporcione rendimentos aos proprietários, que permitam que os proprietários possam garantir essa manutenção, essa conservação e também até a própria transição de uma determinada tipologia de vegetação para espécies mais sustentáveis, mais resilientes ao próprio fogo, e esse trabalho mais estrutural, que tem que ver com a organização da propriedade, e por isso o esforço que estão a fazer as câmaras municipais, as juntas de freguesia, para que os proprietários registrem as suas propriedades no BUPI, que é um instrumento eletrónico digital que permite que os cidadãos aí possam acorrer para fazer o registro das suas propriedades. Há já mais 1 milhão de registros nesse BUPI, e depois, articuladamente com a agricultura, com as florestas, trabalhar no domínio da prevenção estrutural. Porque quando chega à intervenção do Ministério da Administração Interna, bom, já há um conjunto de dimensões estruturais que falharam a montante no que respeita à prevenção estrutural. É por isso que temos vindo a fazer um caminho que permite que hoje, contrariamente ao que acontecia em 2015 havia 80% de recursos financeiros para o combate e 50% para a prevenção. Peço desculpa, e 20% para a prevenção. Atualmente já há 50% para o combate e há 50% para a prevenção. E, portanto, a prevenção estrutural é aquela que é mais importante do ponto de vista da sua sustentabilidade. E, por isso, os esforços que estão em curso do Ministério da Coesão, da Agricultura e também das florestas, por intermédio do ICNF. Mas há depois uma outra prevenção, que é aquela que estamos a tratar hoje, que é a prevenção no âmbito da capacitação das pessoas, da preparação das pessoas, na medida em que cada uma e cada um são fatores decisivos de proteção civil. Um exemplo: 55% dos incêndios no país têm a ver com comportamentos negligentes. Significa que, se os comportamentos daqueles que fazem fogo fossem comportamentos de responsabilidade, e a responsabilidade tem que ver com o facto de, quando querem fazer uma queimada dos sobrantes ou dos resíduos, deverem dirigir-se ao técnico municipal de proteção civil, à junta de freguesia ou aos bombeiros do município, aos bombeiros voluntários, para que essas queimadas sejam acompanhadas por parte destes técnicos integrados no Sistema Nacional de Proteção Civil, para que essas queimadas possam ser feitas com segurança para o património ambiental, mas também com segurança para os próprios, porque certamente têm visto, em notícias que têm vindo a sair por todo o país, que, por vezes, há pessoas que perdem a própria vida nestas queimadas, que depois se transformam em grandes incêndios e põem em causa a vida não apenas das pessoas, que é o mais importante, e põem também em causa a vida de todos os outros, das respectivas comunidades, e o património de todos os outros. E, portanto, cá está a demonstração de que a capacitação para atitudes e comportamentos de responsabilidade é mesmo um dos mais importantes trabalhos que se pode fazer. Dou-vos um outro exemplo. Portugal, ao longo dos últimos anos, evoluiu muito nos indicadores de segurança. Nós, nos últimos 13 anos, temos vindo, felizmente, e acho que é o resultado da melhoria também das nossas atitudes e dos nossos comportamentos, mas temos vindo a conhecer, em regra, uma redução da criminalidade geral e também uma redução da criminalidade violenta. Mas sabemos que, pese embora a redução da criminalidade grave e violenta, dentro da criminalidade violenta houve uma tipologia de criminalidade que aumentou ligeiramente e que foi no âmbito da delinquência juvenil. E vai-se a procurar compreender as razões por que isso tem vindo a acontecer e, mais uma vez, vamos dar ao mesmo lugar, ou seja, a importância de, em casa, na escola, no transporte, no convívio com os nossos amigos, com os nossos familiares, na nossa socialização, devemos ter atitudes e comportamentos de maior responsabilidade, nomeadamente no consumo de bebidas alcoólicas, que é um dos fatores que tem contribuído para o aumento
de níveis de risco, muito particularmente nas mais jovens gerações. Dou-vos um terceiro exemplo, que é muito importante para todas e para todos que se encontram aqui. Portugal também evoluiu muito nos últimos 25 anos na sinistralidade rodoviária. Nós conseguimos reduzir em cerca de 80% o número de acidentes rodoviários. Quer no número de acidentes, quer no número de mortos, quer no número de feridos graves, quer no número de feridos ligeiros. E mesmo em 2022, conseguimos também reduzir em todos estes indicadores. Mas mesmo assim, o Portugal mantém mais de 400 vítimas mortais por ano. Mais de 2.000 acidentes graves. E se formos olhar para as causas principais desses acidentes graves, então quais são as 3 causas principais? É excesso de velocidade, é excesso de consumo de álcool quando se vai conduzir e uso do telemóvel quando se está a conduzir. E como veem, são causas relativamente às quais todos nós podemos dar um contributo para reduzir os indicadores de risco e as ameaças que se constituem à realização plena das nossas vidas e à realização plena da sociedade. E por isso eu queria concluir esta minha intervenção apelando a que este esforço continue, porque é mesmo muito importante que este esforço de sensibilização, de informação, de capacitação para uma vida plena, porque estamos numa sessão em que estamos preocupados muito particularmente com os mais jovens, porque são eles que podem ainda modificar muito os seus comportamentos e, sobretudo, com a modificação dos seus comportamentos, contribuírem para modificar os comportamentos lá em casa e também o comportamento dos amigos e daqueles com quem socializam todos os dias, na escola e futuramente nas atividades profissionais. É a partir das nossas atitudes e comportamentos que nós podemos transformar a sociedade e permitir a realização mais plena da vida de cada uma e de cada um. Porque quando muitas das vezes vêm ter com o Ministro da Administração Interna e querem mais polícia a intervir e a usar da força em relação a atitudes e comportamentos em determinados territórios do país, aquilo que eu tenho repetido, se têm ouvido, é, bom, a intervenção da polícia é uma parte da equação, mas não resolve estruturalmente as questões que tem que ter uma intervenção que é uma intervenção a várias dimensões, multidimensional, onde entram questões de saúde pública, onde entram questões de segurança social, de inclusão social, que têm que ver com a forma como as pessoas crescem, como se desenvolvem, as condições de vida, o meio onde vivem, porque é evidente para nos realizarmos plenamente o meio onde nos podemos exprimir na nossa sensibilidade é muito relevante, é muito importante. Para termos sociedades mais coesas, mais pacíficas, mais seguras, é evidente que temos que trabalhar nas atitudes, nos comportamentos. E antes mesmo das atitudes e dos comportamentos, nos valores. Porque são os valores que alicerçam a nossa vida. Para quê? Para que no futuro não peçam mais intervenção policial, não, é que digam, bom, a polícia é muito importante, mas para funções de proteção civil, de capacitação civil, não para funções de segurança. Porque também na segurança, se formos olhar para os números, verificamos quando ela ocorre, muito particularmente com várias tipologias de criminalidade, verificamos que por vezes são vidas destroçadas de pessoas que, por circunstâncias muito diversas, se viram integradas e envolvidas, primeiro em comportamentos de agressividade, depois em comportamentos de delinquência e depois, quando é vez, em comportamentos de criminalidade. Sei bem que os vossos professores vos preparam para esses temas, mas quando nós procuramos valorizar o respeito pelos outros, o respeito pela sua diversidade de pensamento, pela sua diversidade na forma de ser e de estar, nós estamos a contribuir para sociedades mais pacíficas. Quando vejo os números da violência no namoro, devo dizer que todos nós não podemos deixar de ficar muito sensíveis a essas manifestações, porque efetivamente são demonstrações de agressividade, de incompreensão, de intolerância, de violência, que depois
aquilo que são expressões muito ténues na adolescência e na juventude, depois, mais tarde, vêm a revelar-se comportamentos já mais estruturados, mais sólidos de comportamentos delinquentes e criminais, e aí sim têm que entrar as forças de segurança e têm que entrar mesmo os serviços prisionais. Mas o importante é que trabalhemos na origem dos problemas, nas causas dos problemas, a montante, por forma a que a sociedade seja mais plena e cada cidadã e cada cidadão tenham condições de realização mais plena na sua vida pessoal, na sua vida cívica e também nas oportunidades de vida profissional. Felicito-vos pelo trabalho que estão a desenvolver. É um bom exemplo que deve ser replicado noutros pontos do país, porque é a partir da capacitação para atitudes e comportamentos de responsabilidade cidadã e cívica que nós podemos melhorar os indicadores de segurança coletiva, tenham eles que ver com a segurança e proteção contra os riscos naturais, contra os riscos humanos ou mesmo contra as questões ligadas à sinistralidade rodoviária. Parabéns a todos pela vossa qualificação e certificação e as maiores felicidades. Com a devida autorização de Sua Excelência o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, declara-se encerrada a cerimónia de encerramento do curso de suporte básico de vida inserido no projeto socioeducativo Cidadania e Educação para os Riscos e Autoproteção.